Dentro desta maleta está o equipamento com talvez o melhor custo-benefício em equipamentos de CPAP à venda hoje no Brasil. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas ele está sendo gravado em 2026. Eu vou falar sobre o CPAP da BMC, modelo G3, esse aqui é o automático, é o A20. Então, bora para o vídeo para você conhecer uma das melhores relações de custo-benefício em equipamentos CPAP à venda no Brasil. Mas antes de falar sobre o equipamento de CPAP da BMC, eu tenho que falar uma coisa muito importante para vocês. Sim, a BMC é um fabricante chinês e eu sei que muita gente tem preconceito com equipamentos chineses. Mas fica no vídeo que eu tenho certeza que você vai mudar de ideia de forma bastante vigorosa. E sabe por que você vai mudar de ideia? Deixa eu te contar um segredinho aqui. Grande parte dos equipamentos de CPAP hoje à venda no Brasil, de outros fabricantes, utilizam peças fabricadas na China. Não da BMC, tá, pessoal? Mas de fabricantes na China. E boa parte das máscaras que você também usa na sua casa com seu equipamento de CPAP são produzidos na China. Não acredita? Pega lá a embalagem do seu equipamento, a embalagem da sua máscara e dá uma olhadinha onde que ela foi fabricada. Você vai se surpreender. Mas se a gente for falar de forma específica da BMC. Pessoal, eu estou falando de uma marca que já existe no mundo há mais de 20 anos. Só no Brasil eles estão há mais de 15 anos. Sabe quantos equipamentos CPAP eles venderam no mundo todo? Chuta! Mais de 3 milhões de equipamentos de CPAP vendidos no mundo. Em máscara, sabe quantas máscaras já venderam no mundo todo? Mais de 10 milhões de máscaras vendidas. Nós estamos falando de uma marca, pessoal, que tem certificações internacionais como o FDA, que permite a comercialização desse tipo de equipamento também nos Estados Unidos. Fora que tem todas as certificações para vender esses equipamentos aqui no Brasil. Anvisa, Anatel e Metro. E pessoal, esse equipamento tem até conectividade e eu vou falar sobre elas para vocês também. Se achou pouco, pessoal, esse equipamento ele foi premiado nos Estados Unidos como um dos melhores equipamentos à venda lá no país. Nós estamos falando, pessoal, de um equipamento de alta tecnologia e de excelente custo-benefício com um dos maiores fabricantes de equipamentos médicos hospitalares do mundo, que é a BMC. Só para vocês terem uma ideia, ela é a segunda maior fabricante de equipamentos de CPAP no mundo. E na China, ela é líder em vendas dos seus equipamentos. E só para fazer uma analogia, o mercado chinês é muito parecido com o nosso mercado. Então eles vão no médico, eles pegam a prescrição, eles vão comprar o equipamento CPAP. Então essa dinâmica para você adquirir o seu equipamento por venda ou locação na China é muito parecida com o nosso mercado brasileiro. Então imagina o tamanho do mercado chinês e todo mundo comprando CPAP. A BMC lidera e nada de braçada nesse mercado. A introdução ficou um pouquinho longa, mas vamos falar diretamente do equipamento CPAP. Eu tô até com uma colinha aqui porque tem tantos recursos legais nesse equipamento que eu vou precisar de ajuda dos universitários para conseguir falar de tudo e não esquecer de nada desse novo equipamento que está à venda no mundo desde 2019, não é um equipamento novo, mas que no Brasil tem pouco mais de 2 anos de comercialização. Então, é um equipamento que chegou no Brasil há pouco tempo, mas que vem dominando o mercado como uma das melhores opções custo-benefício. Vou falar um pouquinho dele para vocês. E para quem já acompanha meu canal, sabe que sempre que tem review de CPAP, eu quebro o review em 2 vídeos. O primeiro é essa introdução geral, onde eu vou falar todos os benefícios do equipamento CPAP. E no próximo vídeo, a gente vai navegar junto pelo menu, vamos entender quais são as funções, como que a gente mexe no menu de acesso ao paciente, para vocês verem na prática como que opera um equipamento CPAP como esse. Mas agora eu vou fazer o unboxing dele aqui para mostrar para vocês o que vem dentro da maleta. Aqui está a embalagem do CPAP BMC com essa nova identidade visual da BMC, a logo colocada aqui, tudo no material cinza. Você pode carregar a tiracola, você pode carregar na mão, você pode pendurar na sua mala de viagem, você pode usar aonde você quiser. Eu vou abrir para vocês aqui. Eu adoro esse cheiro de coisa nova. Adoro, adoro, adoro. Vamos abrir a maleta e vamos ver o que tem aqui dentro. Logo de cara,
eu vejo uma preocupação muito importante do fabricante, que é um passo a passo resumido com tudo que você precisa saber para operar o seu equipamento de CPAP. Tudo em português para atender às normas brasileiras. A gente sabe que brasileiro não lê manual. Deveria, mas não lê manual. Então aqui tem um resumo bem completo de tudo que você precisa saber. Tá logo na cara do CPAP quando você abrir. Deixa eu guardar aqui do lado. E a gente vai fazendo bagunça e vai estragando o cenário, mas tudo bem. Faz parte. A traqueia que acompanha o CPAP está aqui, conexão de 22 milímetros, então para quem já tem traqueias de outros equipamentos, ela vai ser compatível com esse aqui, desde que a traqueia que você está usando não seja uma traqueia específica do seu atual equipamento. Então, por exemplo, se você tem uma traqueia aquecida de outro equipamento, ela muito provavelmente não vai servir aqui. Então, se for uma traqueia simples como essa aqui de 22 milímetros, qualquer traqueia vai servir e ele já acompanha uma traqueia de 1,80 m. Aqui você também vai identificar o cabo de energia, já com o padrão brasileiro de 2 pinos, ó, aqui atrás, cabo de energia. Você tem filtro de espuma, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, vou deixar o filtro aqui. E você tem a fonte de energia. Nós vamos falar dela também. E para finalizar, a estrela do vídeo está aqui. Deixa eu já tirar ele do saquinho. Não vou fazer... Olha, bem lacrado, pra vocês verem que é novo, ó. Ó o barulhinho, ó. Novinho, novinho, novinho. Nossa, cheiro de equipamento novo. Acho que porque eu trabalho com homologação de novas tecnologias há mais de 15 anos, então quando eu pego um equipamento novo, eu gosto do cheiro. Olha, tem até etiquetinha aqui no botão, ó. Ah, eu não vou tirar não. Olha que lindo. Mas calma, vamos colocar ele aqui por enquanto. Deixa eu organizar a bagunça aqui e eu já volto com vocês. Então vamos lá, vamos falar primeiramente do filtro. Esse equipamento ele utiliza filtro de espuma. São 2 filtros, um já vem instalado no equipamento e outro filtro está aqui, ó, na minha mão. Qual é a recomendação do fabricante? Que ele seja lavado a cada 15 dias, de preferência com um sabonete que tem esse poder de desinfecção. Então o sabonete é um pouquinho diferente do sabonete neutro que a gente está acostumado a usar, essa é a indicação do fabricante. Depois que secar completamente esse filtro, aí você pode colocá-lo no equipamento. Quanto tempo em média dura um filtro desse? Em média, 6 meses. Depende muito do seu uso e da quantidade de vezes que você vai higienizar e do cuidado que você vai ter com ele. Mas em média, 6 meses. Então você tem um filtro colocado aqui, mais um filtro que acompanha o equipamento, você tem filtro aí para pelo menos 1 ano. Isso é uma redução de custo muito significativa. Os filtros brancos demandam trocas mensais e você tem que comprar o filtro branco. Aqui não, é um filtro de espuma que você pode lavar e bater um filtro durante muito mais tempo. Então as economias já começam aí. Isso é um ponto muito importante do custo-benefício desse equipamento. Do cabo eu já falei para vocês da conexão de 2 pinos atendendo ao padrão brasileiro e a fonte está aqui que está bem menorzinha do que as fontes dos outros equipamentos de CPAP. Ela é uma fonte bivolt, então você pode conectar no 110 ou no 220, você não precisa se preocupar onde você vai colocar e o teu equipamento vai funcionar perfeitamente. Agora vamos falar do CPAP diretamente, vamos fazer um geral dele aqui para a gente ver o que ele tem de novidades do ponto de vista estético. Eu sou suspeito em falar desse equipamento. Eu adoro os equipamentos da BMC. Eu fui um dos responsáveis por trazer para o Brasil o equipamento G2S A20. E eu gosto muito da BMC porque eu sei da qualidade que eles empregam nos seus equipamentos. Então aqui está o equipamento mais avançado já fabricado pela BMC. Até hoje você tem tanto a parte do equipamento quanto a parte do umidificador aqui ao lado. Na parte de trás você tem o filtro, a gente vai mostrar isso no próximo vídeo em detalhes onde estão cada uma das peças e toda a parte de conexão geral deste equipamento. Uma orientação que é extremamente importante e eu vou falar um pouquinho sobre ela agora.
Os equipamentos da BMC, eles têm o umidificador acoplado. Isso é muito bom sob o ponto de vista de conforto e de melhorar a adesão dos pacientes ao uso da terapia de CPAP, principalmente naqueles pacientes que moram em ambientes muito secos ou que precisam de uso de ar-condicionado, que naturalmente resseca muito o ar do ambiente. Então, para esses pacientes, o umidificador é muito bem-vindo. Quais são as orientações claras que existem quanto se diz respeito ao umidificador? É importante vocês entenderem, pessoal, que o fabricante recomenda que o umidificador utilize apenas água destilada dentro do seu copo. Isso é para garantir maior vida útil do seu copo, porque vai acumular menos minérios na base de aquecimento e, consequentemente, o seu copo vai permanecer mais limpo e vai durar muito mais do que o normal. Qual que é a indicação? A indicação sempre é o que o próprio fabricante prevê. Mas, se não existir nenhuma possibilidade de usar água destilada aqui dentro, o que eu vou te recomendar? Que você use água da torneira. Pega a água da torneira, ferve a água da torneira, espera esfriar e utiliza aquela água da torneira. Não, Marcos, eu tenho aqui água mineral na minha casa. É a pior água que você pode usar no seu copo do umidificador, porque o próprio minério desta água é o que vai estragar. Então não basta a água ser limpa de micróbios e limpo de sujeira, não basta só isso. O minério é um veneno para o copo do umidificador do seu CPAP BMC e de qualquer outro CPAP à venda no Brasil, salvo pouquíssimas exceções que aceitam águas normais na sua utilização. Então, aqui a indicação é água sempre destilada. Eu já tirei o copo do umidificador do CPAP, ele tem a marcação aqui bem na lateral do nível máximo de água que você vai utilizar aqui, são cerca de 380 ml, e você tem uma facilidade muito grande para abrir e fechar. Basta você vir aqui e puxar, ó, facilmente você abre. Então isso facilita muito para aqueles indivíduos que têm dificuldade de manipular esse tipo de equipamento. Então a abertura e fechamento do copo é bastante simples. Eu aproveito ainda para reforçar a informação que vem em cima do copo do umidificador, dizendo que esse equipamento não pode ser transportado com água. Por quê? Porque em algum momento a água ela pode migrar para a parte interna do seu equipamento e queimar o seu equipamento e, consequentemente, comprometer a garantia dele. Então, nunca transporte ou manipule o seu equipamento com água. Tá? E cuidado, pessoal, que eu já me deparei com situações assim. A pessoa tirou o CPAP da mesa de cabeceira com água, mexeu e apoiou em outro lugar, e na hora que apoiou a água já tinha ido para dentro do equipamento. Então, acabou o seu uso durante a noite, acordou de manhã, desligou o CPAP, tira o copo, joga a água fora e garanta que esse tipo de problema não aconteça com o seu equipamento. Eu vejo isso acontecer com frequência, pessoal. Muito cuidado. É claro que o fabricante tem várias tecnologias para evitar que isso aconteça, mas por favor faça a sua parte também. Ninguém quer perder a garantia de um equipamento desse por um erro tão simples, né? Ainda falando em garantia, quanto tempo de garantia tem um equipamento desse? São 24 meses de garantia, são 2 anos, desde que você trate o seu equipamento com muito carinho, que você faça a higienização do seu filtro, que você troque a água do seu copo com regularidade, que você não transporte o seu equipamento com água dentro. Então, se você tomar todos os cuidados, são 2 anos de garantia, mas eu garanto que esse equipamento ele é previsto para trabalhar muitos e muitos anos. Quanto a isso, você pode ficar tranquilo, porque a própria fabricante sabe que esse tipo de equipamento é para ser usado durante muito tempo. Então, a garantia é de 2 anos, mas fique tranquilo que o equipamento tem muita tecnologia embarcada. E quanto ao ruído, pessoal, eu recebo muitos comentários aqui no YouTube referente ao ruído dos equipamentos. Aqui, pessoal, esse equipamento emite no funcionamento normal dele cerca de 28 decibéis de ruído. Então ele está numa categoria entre os equipamentos mais silenciosos de CPAP, que giram em torno aí de 24 a 28 decibéis. Depende muito de fabricante para fabricante. Então esse equipamento está nesse grupo seleto
de equipamentos silenciosos. Isso quer dizer que quem estiver dormindo com você enquanto você usa o seu equipamento CPAP não vai ser incomodado com o barulho que ele vai gerar. Então fique tranquilo quanto a isso, são só 28 decibéis de ruído. Copo novamente no lugar. Vamos falar um pouquinho geral dessa versão. Esse modelo que está comigo aqui é a versão automática. Ele vai trabalhar de 4 a 20 centímetros de água, como a grande maioria dos equipamentos. O que isso quer dizer? Que se você receber uma prescrição com uma pressão de 10 centímetros de água, você pode comprar porque ele vai te atender de 4 a 20. E não é porque ele é um equipamento automático que ele só vai trabalhar em modo automático. Ele pode trabalhar também em modo fixo. Eu, Marcos, fisioterapeuta, recomendo a todos os pacientes que a compra sempre seja por um equipamento automático, mesmo que a sua prescrição esteja lá escrito que a pressão fixa é de 10, de 11, de 12, não importa. Por quê? Em algum momento eu aposto com vocês, a tua pressão pode aumentar ou pode diminuir. E esse tipo de tecnologia permite, além de que você ajustar pressões diferentes, que você utilize durante algum período ele com delta mais aberto para conseguir escanear e titular a pressão de uso do seu equipamento de CPAP. Então entenda, mesmo que ele vai operar sempre em pressão fixa, um equipamento automático te dá muito mais possibilidades de utilização. E a diferença de preço, pessoal, de verdade não é significativa entre equipamento fixo e equipamento automático. Então, se tiver que comprar, a melhor custo-benefício que existe para esse equipamento é na versão automática. Compre na versão automática modelo A20. E o que mais a gente tem de informações aqui? A rampa do equipamento é de 0 até 60 minutos. O peso dele é de 1,7 kg do seu equipamento. Ele não é um equipamento grande, ó. Ele dá menos um palmo e pouquinho, tá vendo? Ele não é um equipamento muito grande, né? Não é um equipamento pesado, então é um equipamento fácil de você transportar para onde você tiver que usar e que fica esteticamente muito bonito na sua mesa de cabeceira para você usar. Ele também possui compensação de altitude automática, então se você estiver usando o teu CPAP na praia e tiver que subir lá para Campos do Jordão ou para algum lugar mais alto, fique tranquilo que ele vai ajustar isso de forma automática. É claro que ele não vai funcionar se você quiser usar ele no Monte Everest, né? Isso já é um negócio meio óbvio se dizer. Mas em utilizações normais, em amplitudes normais, nós vamos encontrar aqui no Brasil, você pode ficar bem tranquilo porque a própria configuração dele para isso é automática. E outra tecnologia que você pode inserir no seu equipamento é a traqueia aquecida. Ela é um item acessório, ela não acompanha na compra do seu equipamento, mas se porventura você sofre de condensação no circuito, então acúmulo de água no circuito, porque você mora num lugar muito frio ou porque você usa o ar-condicionado muito forte no quarto muito gelado, esse descompasso de temperatura, essa condensação e acumular essa condensação na sua traqueia, basta você comprar a traqueia aquecida, que isso vai reduzir de forma muito significativa. Então é mais uma tecnologia premium que só os equipamentos mais caros tinham, que você vai encontrar no equipamento G3 da BMC. Esse equipamento BMC ele é indicado para aqueles pacientes que receberam uma prescrição médica para tratamento de apneia obstrutiva do sono e eles precisam ser indivíduos adultos com mais de 30 quilos. Se você atinge esse perfil, esse equipamento ele é indicado para você. E eu gosto de reforçar bastante, e o próprio fabricante endossa isso no seu material de divulgação e no seu manual, que esse equipamento não é um equipamento de suporte à vida. Ele é um equipamento para tratamento de apneia obstrutiva do sono para indivíduos adultos com mais de 30 quilos. No próximo vídeo eu vou mostrar em detalhes esse equipamento, mas eu vou antecipar para vocês. A tela do CPAP é de 3,5 polegadas e ela é colorida. Isso é muito bom para aqueles indivíduos que têm um pouquinho de dificuldade de leitura, que utilizam óculos, porque a tela é um pouquinho maior. Então isso facilita a utilização. Fora que, claro, o equipamento com uma tela colorida é muito mais bonito de se ver e todo mundo vai querer ter um equipamento bonito na sua mesa de cabeceira. Ele não pode ser feio. Afinal, ele tem que fugir um pouquinho daquele estereótipo de equipamento médico hospitalar e deixar ele como um item de decoração, que é exatamente o que esse equipamento faz por todo o design que ele tem acoplado junto à sua tecnologia. O ponto
mais importante desse equipamento de CPAP, aquilo que realmente foi o divisor de águas nesse equipamento, é a conectividade. Na parte inferior do equipamento, e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês em detalhes, está o módulo de conexão desse equipamento. Ele tem conectividade que vai permitir que a pessoa que te vendeu o equipamento consiga acessar o seu equipamento remotamente, gerar os relatórios, acompanhar como está o seu uso do equipamento CPAP e até realizar ajustes de pressão de forma remota. Então isso vai evitar o seu deslocamento várias vezes até o seu provedor de saúde, porque ele consegue fazer grande parte dos ajustes de forma remota. Vários estudos, inclusive de outros fabricantes, mostraram que esse tipo de acompanhamento através de tecnologia de conexão remota aumenta e muito a chance de adesão dos pacientes ao uso da terapia. E não só a adesão, melhora muito os resultados do uso do equipamento de CPAP. Então, um equipamento como esse, com um preço muito atrativo, com uma relação custo-benefício incrível e que ainda traz a conectividade muito parecida com seus equipamentos mais caros espalhados por aí, isso, pessoal, é BMC equipamento G3. Isso é muito importante para você e considere de verdade este equipamento na hora de comprar o seu próximo equipamento de CPAP. Esse primeiro vídeo ficou um pouquinho mais longo, por isso que eu gosto de quebrar o vídeo do equipamento em duas partes. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo eu vou mostrar a tela do equipamento, eu vou falar de rampa, ajuste de rampa, tipos de alívio de pressão, ajuste dos alívios de pressão, como você tira o copo do umidificador, como você coloca o copo do umidificador, como você vai manipular o filtro, onde você tira, onde você coloca, fonte e cabo aonde você vai conectar e como é que você vai usar, tudo isso no próximo vídeo. Então aqui é um overview geral da tecnologia e no próximo a gente vai brincar com ele, vamos mexer bastante com ele e mostrar para vocês as tecnologias que estão aqui empregadas. Combinado? Pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, comentar, eu respondo praticamente todos os comentários aqui no YouTube e curtir. E se você conhece alguém que está na dúvida de qual equipamento de CPAP comprar, manda esse vídeo para ele, isso pode ser muito importante para ajudá-lo na decisão de qual nova tecnologia ele vai utilizar. Combinado? Muito obrigado, pessoal, até o próximo vídeo e vamos dormir bem.